Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Aliás, neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, o empreendedorismo ele deveria vir de cima para baixo. Por quê? Empreender é a saída para qualquer crise, sendo ela econômica, sendo ela financeira, sendo ela nos estados, no país, na empresa, no profissional liberal. Empreender é uma das únicas saídas na crise. Quando uma nação ou uma empresa mergulha na crise, a forma mais correta de sair dessa crise é ter empreendedorismo na veia. Pois é, ser empreendedor, ela é uma atitude, é um estado de espírito. Portanto, se você não se sente empreendedor, eu quero deixar uma dica para você aqui. Você precisa se sentir empreendedor para colocar a mão na massa e querer fazer as coisas acontecer. Principalmente treinar. Você não vai sair empreendendo e vencendo já na primeira. Então, se você deu errado, se você quebrou, saiba que muitos grandes empresários e empreendedores mundiais quebraram 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Thomas Edison que o diga, até chegar na lâmpada foram centenas de tentativas de muitas vezes de aprender como não se faz. E talvez você já possa ter aí, você que está vendo esse vídeo agora, uma experiência amarga de como não se faz algo e sentir o medo. Não vou mais me meter com isso. Pelo contrário, o empreendedor sabe pesquisar os seus erros e refazer da forma correta. Bom, eu preciso dizer para você que sempre, via de regra, um grande problema vem acompanhado de uma solução. Por exemplo, eu vou citar aqui um problema que está nos afligindo praticamente a toda a humanidade, que é o Covid-19. Muitas empresas estão falindo e muitas empresas estão fazendo o quê? Crescendo, triplicando, quadruplicando. Então nosso foco é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal também, sempre onde você foca, expande. Então, se em todo lugar que você foca, expande, você focar na crise, nos problemas e na pandemia, ela vai expandir para você. O que você precisa focar então? Na solução. E é isso que a gente quer trazer para você aqui. A saída para o desemprego, para a falta de capital, para todo esse processo está numa palavra chamada empreendedorismo. É fundamental que você comece a pensar nessa palavra como se ela fosse sua, e ela deve ser sua. Deixa eu falar um pouquinho de empreendedorismo para você. Vamos olhar assim, vamos abrir a nossa lente, o macroambiente mundial. Por exemplo, na Índia, na Europa, no Japão, no mundo, o empreendedorismo ele é a primeira alavanca que salva uma economia quando ela está quebrada. Foi assim no Japão, com todas as catástrofes, tanto ambientais quanto aquelas bombas, Hiroshima, Nagasaki. Então, Japão hoje, e você sabe disso, é referência mundial de tecnologia. Por quê? Porque utilizou tecnologia desde o início para refazer, para reconstruir uma nação. Deu certo, será? Olha lá como é que está o Japão hoje. Bom, nos Estados Unidos eu quero agora falar um pouquinho, sair um pouquinho, depois nós vamos voltar para o Brasil. Mas a gente precisa sair do Brasil e enxergar o que acontece no mundo para que a gente possa, aqui no Brasil, como empresas e empresários, infelizmente, não muito pelos órgãos governamentais que poderiam e têm a chance de fazer isso com o país, alavancar o país, mas a gente precisa pegar esses exemplos lá de fora e principalmente conseguir adaptá-los para o Brasil. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos? Vamos pegar aqui, que eles despertaram, em algumas crises despertaram para o empreendedorismo na atividade econômica, Então, o grande segredo da melhora dos Estados Unidos após passar pelas crises, olha só, é uma coisa chamada
Small Business Act, né? Small, pequeno, business, negócio, act, ação, né? Então, a atitude de pequenos negócios, né, pulverizados pelo país, né, alavancando a economia. Naquele momento, lá em 1953, para você ter uma ideia, o governo dos Estados Unidos criou uma coisa chamada Small Business Administration, né? Ou seja, administração de pequenos negócios. Ou seja, né, é uma agência federal, a Small Business Administration, e essa agência federal, ela faz o quê? Né? Ela incentiva, tira os impostos. Para você ter uma ideia, os impostos lá chegam a 3% ao ano para o empreendedor que entra, né? E quando o empreendedor entra, né, através da Small Business Administration, vamos botar uma sigla aqui, SBA ou SBA, né? Quando o empreendedor entra ali e traz a ideia, ele recebe um aporte de muitos profissionais que analisam a ideia e viabilizam essa ideia para que essa ideia dê lucro. Vamos pensar um pouquinho com a cabeça do Brasil. Nós temos hoje Sebrae, Sesc, Senat, Senai, né, o sistema S, que poderia estar fazendo isso de uma forma muito mais abrangente. Basta que os nossos governadores, presidentes, deputados, né, invistam nessa, digamos assim, Small Business Administration, em administração de pequenos negócios. A gente precisa abrir os olhos para isso. E alguns dados são alarmantes quando a gente vê, por exemplo, olha só, nos Estados Unidos em 2019, dados de 2019, 30.779.812 empresas foram, né, caracterizadas. Olha, aqui nós temos um registro nos Estados Unidos de 30.780.000 empresas, né? E agora aperte o cinto de segurança para essa informação que eu vou lhe dar. Dessas 30.779.000 empresas, 30.748.000 empresas são o quê? Empresas de pequeno porte. United States of America, Estados Unidos. 99,9% das empresas nos Estados Unidos são empresas de pequeno porte. E que vendem depois, é claro, de criadas, incentivadas dentro desse grupo, desse grupo de fomento da economia em cima das pequenas empresas, que recebem aporte de capital mediante um planejamento, um projeto. Nasceram grandes empresas neste mundo que você conhece e eu conheço. Por exemplo, na cidade de Bellevue, né, em Washington, nasceu uma empresa com portinha de madeira, né, 2 banquinhos dentro, né, comandada por um rapaz chamado Jeff Bezos. E o Jeff Bezos, ele criou dentro dessa companhia, dentro dessa garagenzinha, né, uma empresa chamada, que hoje ela tem mais de 648.000 funcionários no mundo inteiro, e o nome dessa empresa chama-se Amazon.com, Jeff Bezos, né? E é claro, lá na cidade de Bellevue, nos Estados Unidos, em Washington. Também, em seguida, vamos falar de outra garagem agora em Cupertino, na Califórnia. Garagens, gente, preste atenção, garagens, o poder das garagens. Em 1976, né, onde se começou a maior empresa do mundo da atualidade, né? A foto que você está vendo aí no vídeo nesse momento, né, é exatamente a foto da Apple de Steve Jobs, que também começou numa garagem. Está percebendo o que é a importância do fomento? Bom, nós temos também outros exemplos. O Google também nasceu dentro de uma garagem. Em 1991, ele iniciou uma empresa que hoje se chama Alphabet, ou seja, Alphabet é o nome, a razão social do Google, né?
E aí a gente começa a entender o que acontece com as economias. E depois também, só para vocês terem uma ideia, até no ramo de entretenimento, uma das empresas mais famosas de entretenimento, né, começou em 1923, lá em Los Angeles, na Califórnia, um jovem que gostava muito de desenhar iniciou uma empresa, né, e foi lá para esse departamento de Small Business, né, e levou esse projeto, né, e hoje se transformou numa empresa com 201 mil funcionários no mundo, chamada Walt Disney. Você percebe o quanto é importante o fomento dessas empresas? Bom, por isso os governos de primeiro mundo, é claro, via de regra, investem pesado em pessoas empreendedoras. E agora eu quero chegar em você. Quando a gente sabe, voltando para o Brasil, que transformar negócios físicos em negócios híbridos é a solução hoje, muitas pessoas dizem, mas como é que eu vou transformar, ou seja, meu negócio físico em negócio digital? Por isso que eu falei a palavra híbridos. Porque muitas pessoas têm um negócio físico que está fechado, né? E essas pessoas não têm expertise para vender pela internet. Quando a internet deveria estar alavancando exatamente esses negócios. Quem disse, por exemplo, que um negócio de fast food não pode vender no aplicativo da sua cidade, né? Pelo contrário, pelo aplicativo você vai ter uma venda digital, um produto digital, né, que ele é híbrido, ele é físico, mas você contrata ele no seu digital. Em uma pandemia, eu conheço, na cidade onde eu moro, né, grandes sanduicherias que estão trabalhando, com as equipes trabalhando devidamente protegidas, sem ir e vir, utilizando os motoboys, né, e a teleentrega, estão fabricando sanduíches como nunca fabricaram nada. E aí, é claro, transformando a linha, né, a gente fala a extensão da marca, transformando a linha em outros produtos, foram para o digital, foram para os celulares e estão vendendo mais do que vendiam antes. Nós temos no Brasil também um exemplo muito forte de o que é o empreendedorismo. Para vocês terem uma ideia, a Luísa Trajano, ela que é a mentora, a CEO, né, do Magazine Luiza, ela tem fechado empresas físicas, né, e transformado essas empresas físicas em empresas digitais, onde você compra pelo site, compra pelo app. E é claro que a Luísa Trajano está dando um show de administração na crise, e os números da Luísa Trajano estão aqui. Por quê? Porque foi para o digital. E essa é a razão desse vídeo hoje. Bom, se lá nos Estados Unidos, se lá na Europa, né, eles fomentam a pequena empresa, nós sabemos que aqui no Brasil, enquanto isso não acontece, nós sabemos o poder que tem, né, os pequenos empreendimentos, desde que eles consigam escalar as suas vendas. E a maior forma de escalar uma venda é ir para o digital. Mas se você não consegue vender muito ali no balcão, e há, é claro, uma certa dificuldade de lidar com a venda no PDV, que a gente chama, no ponto de venda, no balcão, hoje você pode ampliar a sua empresa indo para o digital, montando um site, montando um e-commerce, montando as suas redes preparadas para vender. As suas redes sociais estão preparadas para vender? De vários clientes, assim, uma média de 60% a 70% dos clientes que procuram a DB Marketing, né, ainda não vendem pela internet. Acredite. Eu vou repetir para você essa informação: de 60% a 70% das empresas que procuram a DB Marketing ainda não tem presença na internet, não tem um site, não tem rede social que está vendendo ou preparadas para venda. Não sabem buscar clientes fora do seu ponto de apoio ali no PDV. Então isso é fundamental que o empresário descubra e fomente isso. Agora, mas como fazer essa mudança para a gente já ir para o final desse vídeo? Como fazer essa transição, né? Voltamos às garagens, né? É necessário sair da zona de conforto, né? E criar o seu negócio digital do zero. Muitas vezes do zero. Tem gente que já tem alguma
alguma estrutura digital, talvez já tenha um site ou já tenha uma rede social que não tem muitos seguidores, enfim. Não adianta você ter 5.000 seguidores na sua rede social, né, se esses 5.000 seguidores são comprados. Tem muita gente que compra seguidores. Isso é um veneno, não faça isso. Porque numa hora dessa, você vai vender para robô, para os bots? Não vai. Então, se a sua rede social, trate bem a sua rede social para que quem esteja lá seja um possível cliente em potencial. E existem várias formas que inclusive nós ensinamos, né, as empresas para buscar seguidores, né, prestar serviço, né, e doar conteúdo é uma delas, né? Transforme a sua ideia, né, em uma garagem com um negócio digital, né? E nós vamos fazer o que os Estados Unidos fez na sua revolução industrial, né? Fez com que se multiplicassem os negócios e hoje qualquer uma pessoa pode ter um negócio digital. Se por acaso você não sabe ter um negócio digital, se por acaso você não tem ideia, né, você pode deixar aí pra gente o seu contato, né, nesse vídeo. Tem vários locais onde você pode deixar o seu contato. Mande o seu contato pra gente e nós vamos ter o privilégio e o orgulho de poder lhe indicar várias formas de você começar o seu negócio digital, de você começar a correr na pista para alcançar voo. E eu quero terminar esse vídeo. Certa vez eu estava sentado quando era criança numa base aérea lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E tinha um avião chamado Pata-Choca, é o Hércules C-130. E eu amava ver aquele avião, porque aquele avião me desafiava. Sabe por quê? Porque ele é muito grande. O Pata-Choca, ele o nome já diz, né? Ele é um avião assim, para carga, cargueiro do exército, né? Onde os paraquedistas usam também, carrega trator, carrega um monte de equipamentos de segurança também. E ele no chão, né, a gente olha para aquele avião e diz assim, não vai subir, não tem como. É um monstro, é muito grande. Mas no momento em que ele começa a andar devagar e ele aciona, são 4 hélices, turbo hélices, você pensa assim, rapaz, é difícil sair dali, né? E ali, quando ele aciona no máximo aquelas 4 hélices, né, a gente percebe que o avião ele fica retido. E aí quando, vamos colocar entre aspas, né, o piloto solta o freio de mão, né, digamos assim, solta os freios, ele dá um pulo, corre na pista e atinge uma velocidade e daqui a pouco você vê o Hércules C-130 ganhando, né? O céu, a liberdade e, é claro, a estabilidade lá em cima. Então, se a sua empresa hoje é esse Hércules sentado no chão em que você olha para ela, né, e não tem nenhum vislumbre dessa empresa alcançar o voo, faça exatamente isso. Comece a correr na pista com o marketing digital e com certeza absoluta a sua empresa vai ganhar um novo patamar e no amanhã, quem sabe, possa ser só uma empresa digital também. Então vamos juntos utilizar essas garagens da vida, né, que infelizmente essa pandemia colocou muita gente nas garagens e fazer dessas garagens grandes negócios de futuro. Conte com a gente, é só você entrar em contato e a gente vai te ajudar a transformar a sua empresa em uma empresa digital. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.